Olá a todas e todos, meu nome é Dayana Reis e eu vou apresentar o trabalho intitulado A Relevância de Ambientes Não Formais de Educação para a Divulgação Científica, do qual eu sou coautora. Considerada uma doença histórica, a febre amarela teve seus primeiros registros no mundo por volta do século XVII, sendo uma doença com altos índices de transmissão e letalidade. Hoje, ela ainda é um problema no Brasil, que até 1942 ainda tinha seus ciclos urbano e silvestre. Hoje em dia, temos apenas o ciclo silvestre da doença. Entre os anos de 2016 e 2018, tivemos uma nova epidemia de febre amarela no Brasil, tendo Minas Gerais como seu epicentro. E até maio de 2017, já havíamos batido a marca de 792 casos, com 274 óbitos confirmados. Apesar de ser considerado uma área prioritária para vacinação desde 2008, ainda são encontrados muitos problemas, como a baixa cobertura vacinal, uma grande resistência à vacina por parte da população e um baixo investimento em saúde e programas de incentivo à vacinação em massa. Por mais que o acesso à informação tenha sido democratizado nos últimos anos, ainda existe uma grande lacuna entre o conhecimento que é gerado e o que chega até a população. E, infelizmente, essa falha na comunicação acaba gerando grande desconfiança, principalmente com relação à eficácia das vacinas. E, infelizmente, algumas práticas ineficazes contra o vírus acabam sendo disseminadas, como, por exemplo, a morte de macacos em parques urbanos. Infelizmente, ainda temos poucos trabalhos voltados para a divulgação científica sendo produzidos na academia, o que acaba muitas vezes gerando um material de divulgação um pouco superficial que aborda de forma conteudista os temas de saúde pública. Com isso, a utilização de espaços não formais de educação, como parques e museus, acaba sendo uma importante ferramenta que torna o saber muito mais dinâmico e acessível à população que, muitas vezes, busca esses locais apenas para lazer e divertimento. O objetivo principal do nosso trabalho foi investigar como o Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais pode ser um espaço de educação não formal facilitador da divulgação de informações sobre a febre amarela no estado de Minas Gerais. O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG fica localizado no bairro Santa Inês, em Belo Horizonte. Apesar de ser um local histórico e de grande importância cultural e científica, não tem recebido atenção e investimentos necessários para a manutenção de suas atividades de educação ambiental, social e cultural nos últimos anos. Dada essa importância histórica e científica, o museu foi escolhido como local de estudo para a realização de uma entrevista semi-estruturada acerca da febre amarela. O intuito dessa entrevista era investigar e entender como o museu, um espaço não formal de educação, poderia ser um grande aliado na conscientização da população acerca dessa doença. Foram escolhidos dois grupos para responder ao questionário: os trabalhadores do museu e seus visitantes. Após as entrevistas, nos reunimos com os monitores que trabalham no museu para discutir os resultados obtidos. Vale ressaltar que os monitores são profissionais de diversas áreas do conhecimento, tendo entre eles historiadores, biólogos, turismólogos e antropólogos, destacando a importância da multidisciplinaridade na disseminação do conhecimento. Foram entrevistadas 120 pessoas, sendo 75 visitantes e 45 funcionários do museu. As perguntas sobre tempo de trabalho e função desempenhadas pelos funcionários tiveram como objetivo compreender se as diferentes funções e o tempo de residência dentro do museu influenciaram no recebimento de informações sobre a febre amarela. Com relação ao público externo, foi questionado o número de vezes em que estes estiveram no museu, bem como a motivação de suas visitas. Estas perguntas tiveram o objetivo de entender a relevância do museu para a comunidade de visitantes, sondar se receberam em algum momento informações sobre a febre amarela e qual a finalidade de suas visitas, se foi apenas por entretenimento ou busca de um espaço de aprendizagem. Apesar do número de visitantes reincidentes ter sido expressivo, o museu ainda é visto mais como um local de recreação do que um local de conhecimento e educação. Sobre a febre amarela, nos dois grupos de entrevistados, a maioria dos participantes apresentou respostas equivocadas acerca da doença. A maioria dos participantes respondeu que o Aedes aegypti é o principal vetor, mas muitos também responderam ser o mosquito palha e os macacos. A confusão com o Aedes aegypti se dá pois este mosquito é o vetor da febre amarela urbana. Porém, não há registros desse ciclo urbano desde 1942 e apenas casos de febre amarela silvestre são registrados nos dias atuais.
Este resultado é preocupante, pois mostra um déficit no conhecimento básico sobre o ciclo de transmissão do vírus, o que prejudica também na procura por vacinação contra essa infecção e outros métodos de prevenção. Por ser um espaço pertencente à academia, o museu poderia investir mais na educação ambiental como facilitadora no processo de assimilação do conhecimento científico por parte da comunidade não acadêmica. A construção do saber precisa ser coletiva, com participação de toda a sociedade, integrando os saberes populares aos saberes científicos. Isso torna a comunicação e o aprendizado muito mais dinâmicos e honestos. Além disso, a utilização de espaços não formais torna o saber mais divertido, mais atraente aos olhos da população. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Minas Gerais e ao Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG pelo apoio a essa pesquisa. E a todos que assistiram até aqui, muito obrigada!